Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, versículo 16. Nós vamos ler os versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O texto diz assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar? Obrigado, Deus, obrigado, Pai, pelo que a gente cantou. Agora eu peço que o Teu Santo Espírito toque os nossos corações e nos prepare, Deus, para que a gente possa receber a Sua palavra, Deus. Ilumina nossos corações para que a gente entenda aquilo que o Senhor quer nos dizer, Pai. Apesar de mim, dos meus pecados, das minhas falhas, eu peço no nome do Senhor Jesus que o Teu Santo Espírito use a Tua palavra, Deus, para transformar a nossa igreja, transformar a nossa vida, transformar as nossas casas, Deus. No nome de Jesus, amém. A gente está iniciando hoje, então, uma nova série de mensagens, se preparando aí para o aniversário, né, para a comemoração da Reforma Protestante, que vai ser no final do mês de outubro. Então a gente vai refletir sobre fundamentos que foram estabelecidos na Reforma e para a gente entender um pouco desse contexto. Para quem não sabe, a Reforma Protestante aconteceu lá no século XVI e a gente, no meio de abusos e distorções da igreja, que só tinha uma igreja basicamente cristã na época, e aí reformadores no século XV ainda e XIV, John Wycliffe, John Hus, depois o Lutero e depois Calvino um pouco depois, foram homens que estavam buscando reformar a igreja do nosso Senhor. E por que eles queriam fazer? Eles queriam fazer com que a igreja voltasse aos princípios básicos da fé, baseados na palavra. A igreja tinha se envolvido com tradições que homens definiram, que foram estabelecidas com base em interpretações muito longe da Bíblia, e aí eles queriam trazer, não, a Bíblia diz isso sobre a igreja, a Bíblia diz isso sobre Deus, e nesse desafio eles estabeleceram fundamentos, e a gente chama esses fundamentos de 5 solas. Por que 5 solas? Porque é a palavra em latim para somente. Então a ideia é, eles definiram 5 fundamentos que são a base para nossa relação com Deus, tanto para a igreja de forma coletiva como de forma pessoal. Para a gente entender que são apenas essas coisas, que eu vou citar aqui os 5, que são necessárias e suficientes para nós entendermos e vivermos a nossa relação com Deus. Nada mais além disso é necessário. E aí, os reformadores definiram esses 5 fundamentos como somente a Escritura. Então, a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Eles definiram que somente a fé, a salvação, é apenas pela fé. Nós somos justificados pela fé diante de Deus, não por algo que nós fazemos e conquistamos, mas porque Deus é misericordioso e nos salva. Depois, somente a graça. A salvação é gratuita, é graça, é Deus que dá. Nós não compramos, nós não pagamos, nós não temos mérito. E depois somente Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você quer falar com Deus, se você quer se relacionar com Deus, creia em Cristo e Ele te coloca na presença do Pai. Não sou eu, não é o pastor, não é o padre, não é o apóstolo, entre aspas, que tem por aí, não. É apenas nosso Senhor, Cristo Jesus. E você tem acesso a Deus através de Cristo, não através de mim ou de alguma outra pessoa. E o último é somente a Deus a glória, toda honra, toda a nossa vida pertence a Deus e deve ser entregue a Ele em adoração. 5 fundamentos, todos baseados na palavra de Deus, que foram definidas para que a gente entendesse, para que a gente voltasse ao princípio básico da vida da igreja, a adoração real,
há um modelo de igreja que glorifica a Deus e é o que ele espera do seu povo. Nada além disso, por isso que são somente. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente Deus a glória. Só isso. Essas verdades, elas não ficaram apenas na teologia. Isso invadiu a vida do povo de Deus. É algo que mudou a forma de pensar. Pensar agora somente pela Escritura, não por dogmas criados por homens, isso transformou a vida das pessoas. Elas começaram a viver a realidade que Deus espera para o povo de Deus, muito longe do tradicionalismo e de regras e rituais que eram vazios, que não estavam aproximando os homens de Deus. Isso invadiu famílias, lares. Nesse tempo, pensa numa coisa, o clero, ele tinha todo o controle da adoração, inclusive. Por exemplo, não se cantava na igreja, igual a gente faz aqui naquela época. Quem cantava eram os padres, os bispos, aquelas pessoas. As pessoas iam para a igreja para vê-los cantar. Então eles monopolizavam a adoração. Aliás, eles não cantavam numa língua que você entende, eles só cantavam em latim. Então, se você era brasileiro e você fosse numa igreja, eles estariam cantando em latim e você não ia entender nada. A adoração era monopolizada. E olha como que muda a coisa. As pessoas começavam a cantar na sua língua e começaram a cantar em casa. Elas começaram a ler a Bíblia em casa, porque a Bíblia só era lida em latim também. Então elas começaram a ter as Bíblias nas suas línguas e começaram a ver a Bíblia em casa. Então, aquela reforma não foi só para a igreja, foi para o povo de Deus e as suas famílias. Famílias, lares foram restaurados e transformados. Os pais podiam ensinar seus filhos sobre a palavra de Deus. E isso trouxe um impacto tremendo, porque a reforma impactou a história da humanidade. Nós estamos aqui hoje, porque os reformadores falaram, a gente precisa voltar para a Bíblia. E olhando para a Bíblia, eles entenderam e voltaram para o Evangelho, e a gente está aqui hoje buscando o Evangelho, buscando a palavra de Deus como regra de fé e nisso que a gente acredita. E isso é muito importante. Agora, isso aconteceu em 1517, o início da Reforma. Nós estamos aí há mais de 500 anos depois. E como é que está o nosso mundo hoje? Pensa numa família tipicamente brasileira e eu estou falando de forma bem genérica aqui, tá? Uma família tradicional, um modelo tradicional, e tem famílias que a mãe é solo, o pai é solo, e eu estou só usando o exemplo aqui, tá? A ideia é, os pais, mães, ou só a mãe, ou só o pai, vivem numa correria. Você sabe o que eu estou falando, porque você vive isso. Vive com uma demanda muito grande, é transporte, pega o ônibus daqui para lá, ou pega o trânsito, vai para o trabalho, fica 8, 9, 10 horas lá, às vezes mais, volta para casa, está destruído, não consegue fazer mais nada. Só quer comer alguma coisa, sentar no sofá, e olhar num celular, ver alguma coisa na televisão, mas não consegue nem ver, porque você está vendo, mas não está vendo, porque a cabeça está em outro lugar. Você está assim. Isso é comum num lar hoje. E aí os nossos filhos, e eu estou falando para mim, porque isso é um desafio para a gente também na minha casa, os nossos filhos estão sendo educados pelo celular, pelo tablet, pela televisão, pelo videogame. Por quê? Porque a gente tem pouco tempo, pouca atenção, pouca energia para lidar com eles. E aí a gente tem que se esforçar e às vezes não estou com paciência hoje. Filho, pega o celular aí, deixa o papai fazer alguma coisa aqui. Isso é comum, eu sei que é o desafio seu, porque é o meu desafio também, não é só porque eu sou pastor que eu não tenho esse desafio. E aí então, as coisas vão acumulando, os problemas vão acumulando, as contas vão acumulando, e aí a gente não sabe como resolver, e aí começam discussões, e aí às vezes discussões por coisas muito simples, muito bobas. A gente acaba dormindo no sofá, essas coisas acontecem. E infelizmente isso tem sido o padrão. E aí a gente não consegue resolver a falta de dinheiro, porque não consegue nem se planejar, nem conversar para resolver isso, não consegue resolver a falta de tempo, não consegue e tudo isso por falta até de diálogo, de conversa, de alinhar as coisas, porque também não tem nem cabeça para fazer isso. E aí a gente quer resolver isso, certo? E a gente vai buscar a solução para isso. E aí o problema é que mesmo dentro da igreja, o padrão é, como é que eu resolvo esse negócio do meu filho ficar no celular? Deixa eu ver aqui no Instagram qual que é o vídeo que me explica como é que eu educo meu filho. Nossa, eu estou com um problema de gestão do meu dinheiro. Deixa eu ver aqui na internet qual que é o vídeo no YouTube que me ensina a mexer com dinheiro. Qual que é o grande guru da educação financeira do lar de hoje? Qual que é o grande guru da educação dos filhos hoje? Aí a gente vai na internet.
A gente vai e busca, e dá um Google, e vê na televisão, jornal, e você vai procurar isso. São as suas referências. Aí a gente tenta resolver as coisas, baseado nessas referências, nesses alicerces, nessa fonte de conhecimento. E eu não estou criticando, falando que tudo isso é do capeta, tá? Só entenda o que eu estou falando. A gente vai recorrer primeiramente a essas coisas. E se a primeira coisa que a gente fizesse fosse olhar para Deus e para a palavra de Deus, e a partir desse entendimento, porque Deus é a fonte de toda a verdade, e a partir desse entendimento nós tratássemos do nosso lar e da nossa casa. E se, ao invés de eu confiar no próximo guru do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, eu confiasse em Deus e naquilo que Ele tem para minha família? Como não seriam os nossos lares? Como não seria a nossa casa quando o fundamento é Deus, a Sua palavra, o nosso Senhor Jesus Cristo? Os problemas podem até vir, as tempestades podem até chegar, mas nada vai abalar a sua casa. Porque a diferença está na fundação, está onde a sua casa está construída. Se a sua casa não está construída na fundação correta, qualquer vento, qualquer tempestade vai derrubá-la. E as tempestades vêm, eu não estou prometendo uma vida sem tempestade aqui. A Bíblia não promete uma vida sem problemas. Eles acontecem, nós somos pecadores, somos falhos, a gente erra. As pessoas erram conosco. Os problemas acontecem. Não há uma promessa de vida sem problemas nessa terra aqui. Só quando Deus fizer tudo de novo. Essa é a nossa esperança. Mas enquanto a gente está aqui, os problemas vão chegar. Mas e se os problemas, mesmo chegando, as tempestades chegando, a nossa casa não caísse? Nossa casa não cedesse à tempestade? Como não seria bom isso? Presta atenção nisso. Se quisermos famílias fortes e restauradas, precisamos firmar cada área da vida sobre a autoridade suficiente e inspirada da palavra de Deus. E aí eu vou voltar para o texto que eu li no começo. Deixa sua Bíblia aberta aí em 2 Timóteo 3. São só 2 versículos que a gente vai ver hoje, mas tem muita coisa para a gente ver. Eu vou citar alguns para complementar, mas esses aqui são os principais que a gente vai ver. Primeira frase do versículo 16 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Toda Escritura é inspirada por Deus. Primeira coisa é que isso diz sobre a origem da palavra. A Bíblia, a Escritura, ela vem do nosso Deus. Aí você vai falar assim, não, mas foram homens que escreveram. Presta atenção no texto. Toda Escritura é inspirada por Deus. Presta atenção nisso. Paulo pode ter escrito outras cartas para outras pessoas. João pode ter escrito outras cartas para outras pessoas. Pedro pode ter escrito outras coisas. Lucas também, ele era médico, deve ter escrito um monte de coisa. Mas o que está na sua mão é o que Deus inspirou, é o que Deus preservou e o que Deus cuidou até hoje para chegar a você. Ontem eu estava com uns amigos conversando e a gente estava falando sobre a palavra de Deus e a gente estava falando sobre milagres, sobre coisas extraordinárias. E aí eu falei assim, posso falar uma coisa? Quer saber o maior milagre que você pode presenciar? Está na sua mão. Quando você pega um aplicativo e abre lá a Bíblia online, você vai ler a Bíblia. Essa é uma das coisas mais extraordinárias que Deus fez sobre a face dessa terra. Sabe por quê? Porque esse livro que está na sua mão, os escritos mais antigos têm 3.500 anos. Tudo que foi escrito aí foi escrito num período de 1.500 anos. Foram 40 autores. São 66 livros, escritos num período de 1.500 anos. E eles não entram em contradição. O livro que está na sua mão, aí, ou no seu celular, ou de papel, ele é 99,5% numa média aí da ciência, né, da arqueologia e tudo mais, do estudo sobre as escrituras, é 99,5% fiel aos originais que foram escritos há 3.500 anos atrás. O 0,5% que é diferente é porque não tinha máquina de escrever nem computador, e aí os caras faziam a mão e esquecia a vírgula, é só isso. É um ponto diferente, é uma vírgula diferente, é uma palavra que num escrito está de um jeito e no outro, de 500 anos depois, o cara usou uma palavra diferente, mas a Bíblia é a mesma coisa há 3.500 anos. Foi Deus que preservou isso. Só para te falar, quem é da área de professor, tudo vai saber o que eu estou falando. Você já deve ter ouvido falar do livro Os Lusíadas, foi escrito em 1504, se eu não me engano, por Camões, acho que é alguma coisa parecida com isso. A gente tem que, na minha época, tinha que ler para fazer vestibular, né? Tinha que fazer todas essas coisas.
Eu lembro disso. Tá, aquele livro lá tem 500 anos, um pouquinho mais. O texto, que se você for lá na loja e comprar, aquilo que você compra na loja só pode garantir que no máximo 30% daquilo lá é igual ao que Camões escreveu há 500 anos atrás. 500 anos. A Bíblia são 3.500 anos. Isso é o maior milagre que você pode pegar na sua mão. Nossa, Deus, eu nunca vi um milagre. Abre seu celular lá, Bíblia Online. Um milagre. Isso é tremendo. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender que isso é de Deus, é Deus que preserva. Tentaram queimar todos os livros que existiam desse livro que está na sua mão, na história. Tentaram queimar. E você tem hoje uma cópia na sua língua, e você pode ler e entender, e é Deus falando com você. Não tem coisa mais... Não tem milagre maior do que, assim, claro, a ressurreição de Cristo e a salvação, mas a gente conhece a ressurreição e a salvação por meio desse milagre que está na sua mão. Isso é incrível. Isso é incrível. É o nosso Deus, é tremendo isso. E a gente entendendo isso, a gente vai entender então que a Escritura não é um conselho humano, é Deus falando. Não é um conselho humano. Não foi alguém que, nossa, eu tive uma ideia, vou escrever uma Bíblia. 66 livros, nossa, vai ficar legal isso aqui. Não foi isso. Não foi isso. Isso é a palavra de Deus. Aliás, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, 2 Pedro 1, 20, diz assim, ó, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Vem de Deus, da parte dele. Então, se a origem é divina, se a referência é Deus, é ali que eu tenho que fundamentar a vida, a minha vida e a vida da minha família. Não tem outro lugar para colocar a minha vida. É o próprio Deus. Não tem outro lugar para eu basear as decisões que eu vou tomar. É a palavra de Deus. A gente tem que dar esse valor para a Bíblia. E aí, Paulo continua falando para Timóteo, a Escritura tem origem em Deus e ela tem uma função. Na segunda parte do versículo 16, aqui de 2 Timóteo 3, diz assim, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Se Deus é a referência, a utilidade da Bíblia é validada pela referência, Deus, a fonte é Ele, e a gente pode usar isso para transformar a nossa vida. A gente pode sim. E olha o que ele diz algumas palavras que normalmente a gente vai... parece que é a mesma coisa, né? Mas tem significados diferentes lá no original. Olha o que diz assim, primeiro, ensino. Ensino é mostrar o caminho certo. Toda a Escritura é útil para te mostrar o caminho certo. Ela é o seu GPS. Para onde eu preciso ir, ela vai te apontar. A Escritura é útil para isso. Eu preciso tomar uma decisão. A Escritura é útil para isso. Para repreensão. A palavra repreensão aqui é revelar onde está o erro. Toda a Escritura é útil para te ajudar a entender onde a gente precisa consertar. Preciso reformar a minha casa, minha família. Onde que estão as rachaduras? Onde estão os buracos? Onde as coisas estão escapando, onde tem os vazamentos, a Escritura é útil para te ajudar a identificar. A repreensão, identificar o erro, revela onde erramos. Correção, se ela nos ajuda o caminho certo, com base no caminho certo, eu consigo ver onde eu estou andando errado, ela me ajuda, ela é útil para me ajudar a voltar para o caminho certo. Sabe quando a gente está, não sei, quem usa um GPS, aqui um Waze da vida, aí você erra o caminho, aí ele fala, recalculando rota. A Bíblia é útil para recalcular a sua rota, para você voltar para onde você devia voltar. Ela é útil para correção e para instrução em justiça. E parece a mesma coisa que ensino, mas aqui essa palavra significa treinamento. Ela te habilita para vir andar no caminho certo. Ela te mostra o caminho certo. Ela te aponta quando você está no caminho errado. Ela te ajuda a voltar para o caminho certo e ela te capacita para que você continue no caminho certo. Ela te faz maduro, ela te dá o ensinamento, a sabedoria necessária para continuar andando naquele caminho que é o certo, que ela te apontou, que ela te ajudou a voltar. Então ela te capacita. Isso é o próprio Deus fazendo. Olha o que diz em Romanos 15, versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos nossa esperança.
Tudo que Deus escreveu, a palavra dele, ela foi escrita para nos ensinar, para que, aprendendo, a gente ir firme nisso, andando nesse caminho, com ânimo, a gente vai manter e dar manutenção na nossa esperança. E aqui, olha como que isso pode ficar claro para você. A gente, casados aqui, noivos também, vocês vivem isso e vão viver quando casar. Tem algum atrito em casa? Não entramos num acordo. Teve uma discussão. A gente tá lá, da cara de bicudo, né? Da cara virada, dando resposta. Você sabe o que aconteceu. É sempre assim, né? A gente sempre tem que saber. Você sabe o que aconteceu. Então, tá acontecendo isso. Como que a Bíblia nos ajuda a identificar isso aí? Primeiro, a Bíblia vai nos ensinar que a gente deve perdoar, certo? Esse é o caminho certo. Jesus ensinou isso aí. Perdão, misericórdia. Sejam misericordiosos porque vocês receberam misericórdia. Perdoem 70 vezes 7, quer dizer, não tem limite para o perdão. E aí ele conta uma parábola falando, o cara foi perdoado de uma dívida de uma vida inteira e não soube perdoar alguém por causa de uma falha tão pequenininha. Isso é para lembrar que nós fomos perdoados pelo sangue de Cristo, então por isso nós podemos perdoar a falha de alguém, porque todos nós falhamos. Nos ensina. E aí, com base nisso, a gente identifica que tem algum erro e a gente tem que voltar. E aí, então, a gente vai lembrar que a Bíblia diz, Efésios 4:32, nem precisa abrir, eu só vou ler aqui para ilustrar. Sejam bondosos e compassivos, perdoando-se mutuamente. A Bíblia deu aqui, ensinou, apontou o erro, nos dá a direção e a Bíblia nos capacita a viver isso. Ou a gente tá com os nossos filhos, você que é pai, preocupado com o caminho que seu filho está andando. Parece que ele está se afastando, está tomando decisões erradas, está escolhendo coisas erradas, e você está preocupado, tudo. E aí você fala, o que eu faço? O que eu faço? Bom, tem uma máxima na Bíblia que diz que você deve insistir em educar o seu filho no caminho que ele deve andar. E aí, normalmente, essa é uma máxima, não quer dizer que não é uma promessa, mas normalmente é muito comum, é muito mais comum quando a gente ensina o caminho certo, a pessoa andar no caminho certo. Mas se você não ensinar o caminho certo, não adianta dizer, Deus, o que eu faço? A Bíblia te dá o caminho. Ensina o seu filho no caminho certo. Se a gente voltar lá para Deuteronômio, na Shemá, Deus falando, isso que eu estou te dando, essa escritura, esses mandamentos que eu dou para vocês, a escritura que eu estou entregando para vocês têm que meditar nisso aí dia e noite. Olha a prática para educar os filhos. Vocês têm que falar delas quando sentar para comer, quando acordar, quando deitar, quando tomar café, quando jantar, quando sentar, quando caminhar. Vocês têm que falar disso com seus filhos. Olha o ensinamento que a Bíblia deu. Tá a prática aí. Como eu faço para andar no caminho que Deus quer? A Bíblia nos ensina isso. E aí, a partir desse ensinamento, a gente pode confiar, porque, como a gente viu no texto de Romanos, a gente pode manter a nossa esperança, que fazendo aquilo que a palavra nos pede para fazer, Deus vai usar isso para dar o resultado que a gente espera e que Ele também quer, porque Deus quer isso, Deus quer seus filhos andando no caminho dele. Mas a gente precisa fazer aquilo que Ele nos pede. Então, toda a Escritura é útil. A Bíblia não é uma teoria distante, ela é manual para a vida e para a sua casa, para a sua família. Não é distante. A diferença da Bíblia na sua família não vai ter o efeito se você deixar ela aberta em cima do móvel, se você pegar um versículo e colocar na parede, na geladeira. Isso é até legal. Não estou criticando isso, mas não é isso que vai transformar a vida da sua família. Vai transformar a vida da sua família é viver a palavra de Deus. Toda a Escritura é útil, somente a Escritura. Esse é o fundamento onde a gente deve construir a nossa casa. A Escritura é fundação. Versículo 17, 2 Timóteo 3,17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para tudo que você vai fazer, a fundação, a sustentação é a palavra de Deus. É toda boa obra, não é alguma coisa. É toda boa obra, não é essa parte da sua vida, é toda a sua vida. A Bíblia te capacita plenamente, você e a sua casa, a sua família, para que vocês possam viver a vida que Deus quer de forma apta e plena
qualquer coisa. É a Bíblia, ela é suficiente para isso. Jesus fala em Lucas capítulo 6, versículo 46, coloca aqui na tela aqui, Lucas 6, 46, sobre fundação. Ele diz assim, ó: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Sabe o que é interessante nesse texto aqui? A mesma chuva caiu em cima das duas casas. Isso tem que ficar muito claro, porque os problemas estão aí, os nossos problemas são os mesmos, as coisas estão acontecendo. A mesma chuva cai sobre as duas casas. Aliás, Deus fala em Salmos, né? Deus manda chuva sobre os justos e sobre os injustos. Acontece. O ponto aqui é a atitude do primeiro homem. Se você nunca prestou atenção nesse texto aqui, a ideia é: ambos estavam construindo no mesmo terreno a casa. Muitas vezes a gente fala, não, é que um construiu na areia da praia e outro construiu na rocha. Não é isso. Os dois estavam construindo no mesmo terreno. Só que quem aqui já construiu, já trabalhou com construção, sabe. Você vai fazer a fundação de uma casa? Você não pode colocar na terra que está mais acima, você tem que cavar fundo. Por quê? Porque a terra mais acima é mais fofa. Ela tem mais influência da água. Ela fica, quando cai muita água, ela pode ceder, ela vira barro. Então você cava fundo, até chegar num leito de rocha, e aí você coloca a fundação da casa ali. Já viu construção de prédio, aqueles bate-estaca? O cara fica semanas fazendo um buraco, o mesmo buraco, até chegar onde tem que chegar, porque bem lá no fundo. E é isso que esse homem fez. Ele cavou fundo. O texto diz bem claro isso. Quando ele cavou fundo, ele construiu a fundação da casa dele sobre a rocha. Quando choveu, a areia, a terra ficou fofa, a terra cedeu, mas a casa dele não, porque a casa dele estava sobre a rocha. A casa do outro rapaz que estava com preguiça só fez o contrapiso em cima da terra e aí não deu certo. Aí não importa o tamanho da torre que você construa. Se você não faz do jeito certo, vai lá para a Itália se um dia você tiver oportunidade. Eu nunca fui, mas já vi. Tem uma torre lá que há séculos está torta, porque fizeram isso. Não teve fundação. É isso que acontece. Então, a ideia aqui, gente, é: você precisa se esforçar. Tem um compromisso seu com isso. Isso não vai acontecer, como eu disse, porque você colocou um versículo na geladeira. Não vai acontecer porque você deixou a Bíblia aberta em algum salmo em cima de um móvel. Não vai acontecer por causa disso. Vai acontecer porque você vai cavar fundo. Você vai buscar em Cristo e na palavra de Deus aquilo que você precisa para reformar a sua casa e a sua família. E vai acontecer, porque quando vier a tempestade, se você cavou fundo, a sua casa não vai cair. Isso está escrito na Bíblia. Jesus fala: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia é a fundação eterna, que nunca vai se abalar. A palavra de Deus é a palavra do próprio Deus, isso. É a fundação, é aquilo que revela quem Cristo é, e a sua vida colocada em Cristo e vivendo aquilo que Cristo nos chamou para viver é a fundação que você precisa para reformar a sua casa. Só a Escritura garante a firmeza em meio à tempestade. Não é o guru da internet, não é o site, não é a metodologia, não é nada disso, é a Bíblia. É a Bíblia sendo entendida e vivida. Isso aqui é importante. E se eu for para ouvir alguém, que seja alguém que esteja falando da Bíblia, que esteja de forma sincera, respeitosa e verdadeira, lendo a Bíblia e buscando aquilo para a nossa vida. Não alguém que está manipulando esse livro para outra coisa, mas alguém que está proclamando a palavra de Deus. Para você conseguir entender isso, você vai ter que cavar fundo. Você vai ter que ter afinidade com esse terreno. Isso tem que ser parte da sua vida, para que você também não seja levado para lá e para cá. Você vai ter que estar firme numa igreja, a sua família, ou pelo menos você firme numa igreja.
Por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja, a liderança da igreja, o ensino na igreja, está em Efésios capítulo 4, Deus estabeleceu isso para nos habilitar, para que a gente não seja levado para lá e para cá, por toda a doutrina, por toda a heresia por aí, por toda a conversinha, não. Para que você seja habilitado, esteja apto, maduro, para fazer aquilo que Deus quer para você. Então você vai ter que buscar a palavra de Deus dentro da igreja de Deus para você entender aquilo que Deus quer para a sua família. Sem essa tentativa individual de fazer isso e sem buscar isso em quem não tem compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Isso envolve um esforço. A Bíblia, e a gente tem que entender uma coisa, a Bíblia, ela não é apenas um conjunto de regras, eu não estou falando disso aqui. Eu estou falando que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela revela Cristo. E Cristo é a palavra, Cristo é o verbo. O autor de Hebreus fala, né, que Deus falou pelos profetas, pelos escribas, eles tinham lá o Antigo Testamento nas suas mãos e talvez algumas das cartas já. Quando ele escreve a maioria das cartas, né, quando ele escreve o livro de Hebreus. Então, Deus falou dessa forma, mas a gente entende que agora Deus fala e se revela através de Cristo. E é em Cristo que a Bíblia toda, a palavra toda converge. Cristo é a palavra encarnada. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do Pai. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que revela a Deus para nós através da palavra de Deus, e a palavra de Deus faz sentido quando a gente olha para ela através de Cristo, senão ela fica um livro de regras mesmo. É o problema do povo de Israel. O problema do judeu é que ele olha para o Antigo Testamento sem Jesus na frente. Jesus não é a lente. Se eu olhar para o Antigo Testamento sem Jesus ser a lente, vira um livro de histórias e de regras. Agora, quando eu olho com Jesus como a lente, faz sentido Deus trabalhando na história e revelando a salvação e a vida que Ele espera para nós através de Cristo. Que aquelas regras sozinhas não são suficientes. Então Jesus deve ser o centro. Uma família firmada na palavra, ela não será perfeita, mas será resiliente e capaz de lidar com qualquer tempestade. Ela não estará isenta das tempestades, mas quando as tempestades chegarem, ela vai permanecer de pé. Porque ela não depende da cultura e do que alguém fala, mas da rocha eterna, que é Cristo Jesus. E é para a rocha que a gente tem que ir. É para essa fundação que a gente tem que construir a nossa casa. Quando o Cristo, que é a palavra viva, sustenta a nossa família, nenhuma tempestade pode derrubá-la. Então, para reformar a sua família, somente a Escritura. Não tem outra coisa. É ali que a gente vai conhecer Cristo. É ali que a gente vai desenvolver a nossa fé. É ali que a gente vai encontrar graça. E é através dela que a gente vai conseguir dar a Deus toda a glória. É ali, é ali. É ali que a gente aprende isso. Então, para terminar aqui, tome decisões perguntando. Presta atenção. Você vai sair daqui hoje. Você vai para sua casa. Talvez você vai refletindo sobre algumas coisas que tem que resolver na sua vida, na sua família. Nossa, preciso ajustar isso, ajustar aquilo. Preciso pedir perdão, preciso perdoar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. A pergunta primeira tem que ser: o que a palavra de Deus me ensina sobre isso? A primeira pergunta. Eu tenho que perdoar. Será que eu preciso? Não. A palavra de Deus que diz que tem que perdoar. Então, o que ela diz? O salmista fala, né, Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Essa é a palavra de Deus. Você quer saber para onde vai? Usa a palavra de Deus. Ela é útil para isso. Outra coisa, aí pais, eu estou falando com vocês aqui, isso é muito importante. Pais e avós também. Muito importante. Ensine e viva os valores bíblicos no lar. Pais, avós, tios. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O seu testemunho é a primeira Bíblia que os seus filhos, sobrinhos e netos leem. O seu testemunho é a primeira Bíblia que os seus filhos, sobrinhos e netos leem. Meu filho tem 8 anos. Ele foi alfabetizado há 1 ano e meio, por aí. Aí ele já consegue ler os versículos e ter a bibliazinha dele. Mas ele é uma criança, não tem a mesma afinidade com o texto que a gente para entender.
E o que ele sabe agora sobre o Evangelho, e para o meu filho conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele precisa ler a Bíblia através da minha vida e da minha esposa. Porque é assim que ele vai conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo primeiro, depois ele vai ter contato com a palavra, e espero eu almejo isso, eu tenho que me esforçar para isso, porque quando ele tiver contato com a Bíblia, ele olhar para a Bíblia e falar assim, nossa, era por isso que meu pai e minha mãe faziam desse jeito. E eu quero que ele encontre Deus nisso. Então, pais, mães, avós, tios, tias, você é a primeira Bíblia. Os seus sobrinhos, filhos e netos vão ler. Preste atenção nisso. Então, ensine e vive. Não é mais regras, é mais Cristo. Pensa nisso. Não são mais regras, é mais Cristo. Aí a gente quer uma família reformada, restaurada, e aí começa a colocar regras, limitações, só para tentar. Você pode colocar os limites que você quiser no seu filho, mas no coração dele você não coloca limite. O que vai colocar limite no coração do seu filho, o que vai ajudá-lo a lidar com seus pecados, suas batalhas, é a palavra de Deus. E ele vai ver a palavra de Deus vivida na sua vida. Você pode colocar o limite que você quiser. Você podia prender seu filho em casa, mas no coração dele você não coloca limite. Podia não. Estou falando que não é que você pode, tá? Só você entendeu. Mas você não coloca limite no coração dele. Quem faz isso é a palavra de Deus, o Espírito Santo. Então, ensine isso. Não são regras, é mais Jesus. É mais a palavra de Deus sendo vivida. Para a gente terminar, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essas afirmações últimas aqui são símbolos. Eles faziam elas exatamente de verdade, eles faziam isso. Mas principalmente o amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as nas testas são símbolos, na verdade. Os judeus, se você vê um judeu ortodoxo hoje, você vai ver ele com uma caixinha de madeira na testa e uma no pulso. Eles fazem isso aqui literalmente, mas não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo para você pegar essa palavra, a palavra de Deus, colocar na sua mente. E o judeu não tem esse negócio de coração e mente, é dentro de você. Então coloca dentro de você a palavra de Deus. E na mão é porque é naquilo que você faz. Então é no coração e na sua atitude. Então, para reformar a sua casa e a sua família, coloque a palavra de Deus, somente a Escritura, no coração e nas suas mãos, para que a sua família seja reformada. Amém?